Estamos iniciando o programa Sou de Uva. Eu sou Andréa Ramos e ficarei aqui com vocês com o mundo do vinho e também da música. Bem-vindos com o ouvido colado e taça na mão. E hoje eu quero iniciar o programa mandando um beijo enorme e carinhoso a todas as mulheres, todas nós protagonistas nesse mundo, nessa época. Todas donas de suas histórias, de suas vitórias e derrotas diárias. E minha dedicação especial a você aí, que está aí com o ouvidinho colado aqui junto comigo, que tem uma sede saudável. Sim, hoje estou mandando beijos para todo mundo. Todos nós estamos vivendo novos tempos e revivendo o que a história já viveu, porém com mais acesso, mais informação e mais tecnologia. Já pensaram que sede saudável é tudo aquilo que pode nos preencher com equilíbrio na falta de algo? Vinho? Música? Conhecimento? Então eu te convido, fica aqui comigo. Você que já me escuta aqui há algum tempo sabe da minha predileção de trazer obras eruditas, não é? E eu quero te dizer que a obra que você está ouvindo e ouvirá durante todo o programa no fundo da minha voz é a composição de Rebecca Clark, britânica da era vitoriana, final do século XIX e início do século XX, uma das maiores compositoras britânicas, das primeiras e mais ovacionadas. Preparem a taça, pois iremos conhecer juntos a conexão mulher e vinho desde a antiguidade. Da antiguidade para hoje passaram-se mais de 8.000 anos. Vocês conseguem imaginar que hoje as mulheres estão realcançando o espaço da soberania no vinho, que dirá em outras áreas, que já pertencia a elas mesmas na antiguidade? Curiosos? Como sempre, no programa sugiro vocês a pegarem o mapa, o vinho, a taça e venha vestido de corpo inteiro. Vem comigo! Atualmente, a maioria dos historiadores concordam que o vinho provavelmente foi descoberto por uma mulher. No entanto, o que muitas vezes é omitido nos livros de histórias são as antigas histórias das deusas do vinho. Como não falar da antiguidade e não falar das deusas, não é verdade? A maioria das quais surgiu séculos antes de Baco e Dionísio. Como já falei em alguns programas e nas aulas de história que tenho ministrado, uma aqui, outra ali, a tecnologia moderna e a datação por carbono nos ajudaram a provar que o vinho de uvas cultivadas estava sendo feito no que hoje é a Geórgia, não nos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, divisa com a Rússia, nas montanhas do Cáucaso, por volta de 6.000 anos antes de Cristo, 8.000 anos atrás. Também há relatos de restos de vinho na Armênia atual, na atual Turquia, no Iraque, no Irã, na China, que afirmam ser mais velhos do que os encontrados na Geórgia, embora haja alguma confusão sobre se o vinho é de uva, de arroz, de tâmara ou de mel. Independentemente do local de nascimento do vinho, é comumente aceito que, como as mulheres que estavam na linha de frente da colheita, elas que eram envolvidas na coleta de frutas vermelhas, uvas e outras safras, provavelmente foi uma mulher que colheu algumas uvas e as colocou em um recipiente de cerâmica em um cantinho escuro e fresco. Quando ela se lembrou de verificar o recipiente algumas semanas depois, ela encontrou uma bebida fermentada que tinha um sabor delicioso e um efeito inebriante agradável. Assim nasceu o vinho. Da Pérsia, atual Iraque e Irã, há uma antiga lenda documentada na epopeia de Gilgamesh, que apoia a hipótese de uma mulher na descoberta do vinho. Ela era membro do harém do palácio do rei Jamshid
e sofria de fortes enxaquecas. Um dia, o rei descobriu que um jarro contendo suas uvas favoritas tinha um cheiro estranho e estava espumando. Alarmado, ele ordenou que fosse separado como impróprio para comer. Quando a mulher soube disso, decidiu beber da vasilha na tentativa de acabar com sua vida com o veneno dentro. Em vez disso, ela achou o sabor da bebida muito delicioso. Além disso, curou sua dor de cabeça e a deixou de bom humor. Quando ela contou ao rei Jamshid, ele provou o vinho, entre aspas, também, e ordenou que mais vinho fosse feito e compartilhado com toda a corte. Foi nessa mesma parte do mundo, no Império Sumério, no que é o atual Iraque, que a mais antiga deusa do vinho foi mencionada pela primeira vez. O nome dela era Geskin, e ela era adorada já em 3.000 anos antes de Cristo. Geskin, que se traduz como vinho, videira e ou uva, também é mencionada no antigo manuscrito do hindu, o Rig Veda. Os especialistas acreditam que é bastante razoável que os primeiros deuses do vinho tenham sido as mulheres, porque as divindades mais antigas eram deusas da agricultura, da terra e da fertilidade. Geskin provavelmente nasceu dessa base agrícola e, ao longo dos séculos, passou a representar o vinho. Mais tarde, em 1500 a.C., encontramos menção de outra deusa do vinho, Pagé, na mesma parte do mundo. As tábuas de argila referem-se a ela como trabalhando na vinha e ajudando a fazer o vinho. Um adendo aqui que as tábuas de argila são artefatos arqueológicos, são textos escritos nas tabuinhas de argila encontrado nos canteiros de arqueologia da antiga Mesopotâmia, na Babilônia, no Oriente Médio atual. Então, por volta de 300 a 400 a.C., quando o vinho se tornou mais proeminente na Suméria, uma nova deusa do vinho, Siduri, é descrita como morando perto da cidade de Ur, a atual capital do Irã, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Ela é relatada como dando as boas-vindas ao herói da epopeia de Gilgamesh, em um jardim com a árvore da vida, que está coberto de frutas vermelhas rubi com gavinhas. O que será que é a árvore da vida? Uma videira, né? Lógico. Siduri é conhecida como criadora do vinho. Nos desertos do Egito, a deusa do vinho Renenutet é mencionada em tabuinhas hieroglíficas. Mesma história, tabuinhas encontradas em sítios arqueológicos como uma bênção do vinho já em 1300 a.C. Curiosamente, ela é conhecida como a deusa do vinho e da cobra. Ela geralmente tinha um pequeno santuário perto do lagar e muitas vezes sua figura aparecia na bica onde o suco de uva fluía para o tanque receptor. Ela às vezes é acompanhada por Ernutet, a deusa egípcia da abundância, para abençoar a colheita da uva. O vinho é pop! Já sabem, né? A chamadinha O Vinho é Pop é a deixa para a entrada do bloco musical. E ele não vem só com música, claro, que ele vem com história, né? Porque esse é o objetivo, saciar a sede saudável de curiosidades. Quando falamos de história da música, entre as descobertas mais fascinantes feitas nos últimos anos foi a identificação da cantora egípcia Iti, 2450 a.C., 4.400 anos da nossa idade, como a primeira compositora a ser mencionada pelo nome na história da música. A descoberta coloca a luz na questão das mulheres músicas profissionais no Egito Antigo,
seu papel na sociedade e sua contribuição para vários aspectos da vida e da morte, revendo a gama de estilos, práticas e variedades de conjuntos instrumentais e vocais em que as mulheres participaram como compositoras, performers, instrutoras. Houve um desenvolvimento de uma tradição musical que parece lançar luz sobre alguns preconceitos de longa data e ter implicações importantes para a educação musical em escolas multiculturais de hoje. Ou seja, nessa antiguidade, além do vinho, a mulher era a protagonista da música. A deusa Hathor, que também imbuiu o mundo de alegria, era mais associada à música, mas inicialmente era outra divindade chamada Merete, também conhecida como Merete, originário de meritocracia. Em algumas versões da história da criação, Merete está presente com Ra ou Atum, junto com Reka, deus da magia, no início da criação, e ajuda a estabelecer a ordem por meio da música. Merete, então, foi a escritora, música, cantora e regente da Sinfonia da Criação, estabelecendo a música como um valor central na cultura egípcia. O papel das mulheres na religião era frequentemente fornecer música e dança para cerimônias religiosas, assim como o vinho fazia o papel de levar os sacerdotes ao nível dos deuses. Não apenas as sacerdotisas, mas também as mulheres em geral eram associadas à música. Esposas, filhas e mães são frequentemente mostradas sacudindo uma cistra pelo falecido na 18ª dinastia. O cheiro forte de incenso, o ritmo do colar de menite e da cistra, o canto das músicas sacerdotisas na penumbra do templo egípcio são experiências sensuais que só podemos imaginar hoje. E no embalo das deusas, vamos ouvir uma deusa, Aretha Franklin, com a música Respect, música de 1967, que ela canta: quando você chegar em casa, peço só um pouquinho de respeito. Taça na mão, gente!
Passou um grande período da antiguidade até a história que vou contar aqui, uns 3.000 anos no total. Eis que as mulheres, responsáveis pela estrutura familiar da sociedade, apareceram como viúvas empreendedoras. Sim, pois só uma viúva tinha a chance de brilhar numa época em que os homens dominavam os setores econômicos, financeiros, têxteis, entre muitos outros. Madame Clicquot-Ponsardin não só brilhou, como pegou carona no cometa que passou em 1811, literalmente, de safras espetaculares em Champagne e Sauternes. Ela nomeou seu vintage de Le Vent de la Comète, adicionou à rolha uma estrela e suas iniciais, VCP. François-Marie Clicquot, seu marido, tinha bom tino para os negócios. Fez com que as vendas da vinícola aumentassem de 8.000 garrafas em 1796 para 60.000 garrafas em 1804. Com Madame Clicquot-Ponsardin sempre ao seu lado, dizem que essa proximidade a ajudou, quando ficou viúva aos 27 anos, a assumir a produção de champanhe e se tornar a maior empreendedora da época no setor. Ela inventou o método de remoagem, onde os sedimentos são pacientemente gravitacionados para o gargalo da garrafa através de uma mesa em forma de A, que chamamos de pupitre, e depois removidos no degorgement, que chamamos de tirar uma rolha para colocar outra. Ela inventou os champanhes rosé e vintage e cruzou fronteiras, mesmo sem ter saído da sua região. Empreendedora, conquistou a Rússia, sendo a cor laranja do seu rótulo a cor que o czar usava. Além da habilidade comercial, entre outras, ela foi uma ávida escritora. Relações públicas e comunicação, por exemplo, são habilidades que ficam claras nas mais de 100.000 cartas que trocou e estão arquivadas no pavilhão do patrimônio histórico que fica em Paris, consultadas regularmente por CEOs da empresa. O livro A Viúva Clicquot, de Thillard Mazel, é uma leitura muito interessante sobre as peculiaridades dessa famosa e importante mulher. Outra influente também em Champagne foi Madame Pommery. Depois de ficar viúva, ela mudou o plano de negócio de sua empresa e redirecionou a produção de vinho tinto tranquilo para espumante branco. Tinha tudo muito claro e decisões muito direcionadas, segundo Michael Edwards, em The Finest Wines of Champagne, um livro que encontramos aqui no Brasil, Os Melhores Vinhos de Champagne. Tendo estudado em colégio interno em Londres, percebeu que os ingleses apreciavam champanhe menos doce. Assim, mudou o estilo do champanhe e, com isso, conquistou o mercado inglês. Bingo! Além dessas contribuições, Madame Pommery movimentou o turismo propositalmente. Na arte de entreter, ela construiu um castelo em estilo britânico no meio do vinhedo para receber visitantes, e suas crayères, que são cavernas de giz da época das escavações romanas lá do Império Romano, usadas atualmente para armazenar vinhos, adegas subterrâneas. São profundas e repletas de obra de arte. Vale uma visita para quem sabe depois que a vacina chegar. Um pouco depois de as viúvas abrirem caminho, Françoise-Joséphine de Sauvage-Dequin contou com a doçura do Château d'Yquem em Sauternes para aliviar sua dor. Mesmo com tantos desafios emocionais, ela viveu até os 83 anos, algo muito incomum para sua época. Conhecida como La Dame africaine of Podensac, ela perdeu os pais, mas
previamente organizado por eles, casou-se aos 17 anos. Aos 20, seu marido faleceu, deixando-a no meio da Revolução Francesa com 2 filhos pequenos. Ela ainda perdeu a sogra e viu o sogro ser executado. Presa com a cunhada, acabou solta depois de pagar fiança graças ao valor do chateau. Mais tarde, foi presa de novo acusada de abrigar criminosos e, nesse período turbulento, perdeu outra cunhada e a filha. Todo o seu sofrimento foi canalizado para o negócio do Château d'Yquem, hoje casa do vinho doce mais caro do mundo. Sozinha, com seu único filho, ela trabalhou nos vinhedos, construiu uma nova adega para envelhecer os vinhos no próprio local, enquanto os outros mandavam a bebida por rio para Bordeaux, para as adegas dos comerciantes. Ela empreendeu comprando mais lotes para adicionar complexidade ao vinho pela diversidade de terroirs, e sua grande contribuição foi passar pelos vinhedos para colher somente as uvas já botritizadas, atacadas por fungos que as deixam com menos água e mais açúcar, e elevar a qualidade da bebida. Thomas Jefferson era grande apreciador desse vinho, que tinha o preço mais alto de toda a região. Não o suficiente, quando tinha 55 anos, seu único filho também faleceu, e ela passou tudo o que sabia para o neto, de 10 anos, que perpetuou com excelência seu legado. Que força, que garra, que perspectiva e que intrigante a história do vinho mais doce seja de uma mulher tão sofrida. Como diz Vinícius de Moraes, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. E essa história nos faz lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda há doçura. Ye who have dared, first in
Ouvimos The March of the Women, da compositora britânica Ethel Smith, no início do século XX. Ela integrou o grupo das sufragistas que lutou pelos direitos civis e políticos das mulheres. Essa obra tornou-se o hino do movimento e Ethel é a primeira mulher britânica reconhecida como compositora nesse século. Foram diversas campanhas realizadas a partir de meados do século XIX para garantir às mulheres da Inglaterra e dos Estados Unidos algo então inédito para elas, o sufrágio, que significa o direito de votar em eleições. Desde as antigas civilizações da Grécia e de Roma, as democracias surgidas na Europa após a Revolução Francesa, que data de 1789, o voto feminino nunca havia sido permitido. O movimento sufragista tem suas origens na urbanização e na industrialização do século XIX, diz a historiadora Lídia Poças, da Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Quando mudaram do campo para as cidades para trabalhar nas fábricas, as mulheres passaram a se conscientizar mais de seus direitos. A escritora Mary Wollstonecraft, lá de 1759, foi a grande pioneira da defesa do voto feminino, em livros e manifestos publicados a partir de 1792. No Brasil, o direito ao voto feminino foi sancionado em 1932 no governo Getúlio Vargas. Sua grande referência brasileira, a nossa grande referência brasileira, é a bióloga e feminista Berta Lutz. Em alguns países, o direito ao voto foi concedido somente recentemente, como na Arábia Saudita, permitido desde 2011. Dora Vivacqua, conhecida como Luz del Fuego, foi uma dançarina, atriz e escritora brasileira que desde muito cedo lutava pelo feminismo no Brasil. Desde 1949, ela trabalhava em lutas para amparar a mulher e deixá-la independente, e deu diversas declarações sobre como brigava por isso em diversas frentes. Adepta ao naturismo, ela chegou a fundar o Partido Naturalista Brasileiro e disse que, além da causa, uma das principais frentes da legenda era o feminismo. Luz foi morta brutalmente em 1967, aos 50 anos de idade, por pescadores que invadiram a Ilha do Sol, reduto naturista onde ela morava sozinha, e saquearam a sua casa. Alguns anos depois, outro ícone feminino da história do Brasil, a cantora Rita Lee, prestou uma homenagem com a efervescente Luz del Fuego, a mulher que escandalizou o mundo em busca da liberdade e dançava com cobras. Rita Lee e Cássia Eller, Luz del Fuego. Eu hoje represento a loucura. Mas o que você quiser, tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Eu hoje represento um segredo enrolado no papel. Como Luz del Fuego não tinha medo, ela também foi pro céu. Cedo. Eu hoje represento uma fruta. Pode ser até mais
pressa de saber onde eu vou. Sem essa, Eu hoje represento a cigarra que ainda vai cantar. Esse formigueiro, quem tem ouvidos, vai poder escutar meu grito. eu hoje represento a pergunta na barriga da mamãe. E quem morre hoje nasce outro dia pra viver amanhã. E sempre amanhã, E sempre amanhã, amanhã, e sempre amanhã, amanhã. Amanhã, e sempre amanhã, amanhã, e sempre amanhã, amanhã. Bom, diante de tanta história antiga, você já consegue imaginar que havia sommeliers mulheres há 3.000 anos atrás, na Mesopotâmia, na Babilônia, na Pérsia, no atual Irã e Iraque. Lembram-se, abrimos esse programa falando da Pérsia, lá mesmo. Igualmente no Egito, há gravuras de mulheres trabalhando nos vinhedos, mostrando sua importância no processo de vinificação. Mais do que beber, a função tinha a ver com escolher e servir, e isso era feito de maneira igualitária e não discriminatória, diferentemente da cultura greco-romana, onde as mulheres não tinham nenhum direito a esse prazer. Foi nessa miscelânea de culturas que o papel feminino foi redirecionado e o mundo do vinho se tornou quase que totalmente dos homens. Quer seja uma recuperação de uma herança familiar ou uma paixão, o número de mulheres na indústria do vinho está aumentando constantemente. Hoje, 1/3 dos enólogos e 1/4 dos sommeliers do mundo todo são mulheres. Existe até uma igualdade de gênero nos alunos matriculados em enologia. O surgimento do marketing do enoturismo ampliou os tipos de atividade relacionadas ao vinho, exigindo assim a formação de novos perfis nos quais as mulheres possam se encontrar melhor. Mesmo que às vezes o ambiente seja de difícil acesso, toda a cadeia do mundo do vinho está se feminilizando. As mulheres não hesitam em mexer nos códigos experimentando novas técnicas de vinificação ou novas variedades de uvas. O seu objetivo comum é tornar o vinho mais acessível. Elas estão muito presentes nas redes sociais, porque entenderam que as ferramentas digitais representam uma forma essencial de conquistar e reter os clientes atuais. Esse dinamismo mencionado, que eu menciono aqui, não vale apenas para o gênero feminino, lógico. É devido à evolução das novas tecnologias e formas de pensar. Mas as mulheres trazem contribuições significativas por direito próprio. É por isso que as associações são criadas para apoiá-las em seu projeto profissional e em sua paixão. Ouça sem limites, mas atenção, beba com moderação. Sou de Uva é indicado para maiores de 18 anos. A Women do Wine International Association, por exemplo,
tem como objetivo fazer as mulheres falarem sobre a sua paixão pelo vinho e principalmente destacá-las. Iniciou-se com a mediação da palavra feminina feita através da associação, uma forma da voz feminina contar tanto quanto a dos homens. E hoje, cada mulher tem e dá a sua voz própria ao seu projeto. Há também Ladies Wine, a primeira rede profissional para mulheres no vinho, criada em Bordeaux e Toulouse. E também associações de viticultores como os Divines da Alsácia. O objetivo é aproximar diferentes perfis de mulheres e permitir que cada uma delas participe ativamente das ações, mas também para assumir o compromisso de ajudar a promoção e o sucesso dos vinhos. Ao longo dos anos, cada região registra o desenvolvimento de uma associação de mulheres preocupadas com o vinho, prova da mudança de atitudes e do lugar de crescimento que ocupam nessa indústria. Aqui no Brasil, existem as confrarias femininas. Estamos em mais de 380 espalhadas pelo Brasil. Em algumas salas de aula atual, ou melhor, em algumas salas de aula virtuais, a presença já é 90% de mulheres. Sinal de inovação e de abertura? Estamos caminhando para os finais do programa, entrando nos últimos blocos, e é claro que aqui eu tenho que nomear, dizer, representantes deste mundo tão rico da força feminina, por muitos anos escondido. Entre elas, Lalou Bise-Leroy, a chamada Rainha da Borgonha, por ser grande acionista da Romanée-Conti e proprietária da vinícola Leroy. Pascaline Lepelletier, eu sou muito fã dessa sommelier, uma das pouquíssimas sommeliers a ganhar primeiro lugar no Court of Master Sommeliers. E Robin Daniel Lale, proprietária da Lale Vineyards em Napa Valley, uma das últimas gerações tradicionais. A família fundou o Inglenook, que ainda é ativa. Robin foi uma das responsáveis pela fundação da Napa Valley Wine Auction em 1981, que arrecadou desde então mais de 180 milhões em doações para organizações sem fins lucrativos da região de proteção às minorias. No campo das escritoras, a S. Evelyn e a icônica Jancis Robinson, que faz a carta de vinhos dos eventos da família real britânica, além de ser uma das maiores referências em avaliações de vinho do mundo todo. Era de se esperar que mulheres se destacassem no mundo do vinho. Quem poderia ser mais perceptivo, sensitivo, acolhedor, harmonioso e, vamos logo falar, borbulhante? Nós, né, gente? Em março de 2019, saiu a lista das 50 profissionais que representam o futuro do mercado de bebidas no universo do vinho, cerveja e saquê. E temos uma sommelier brasileira, única da América do Sul, representando esse Future 50, Jéssica Marinzec, eleita a partir dos projetos que realizam atualmente no segmento. Há 8 anos, Jéssica atua no setor como sommelier, educadora e empreendedora. Em 2018, abriu um quiosque de vinhos em um shopping na Avenida Paulista e ali imprimiu seu estilo de forma divertida, democrática, leve e sem regras. Oferece serviço em taça, degustações e venda de vinhos com excelente relação qualidade. No mesmo ano, criou o projeto Beverage Business Meetup, que contou com importantes nomes do universo da bebida, dialogando com o público em workshops exclusivos sobre marketing, tendências e mercado. Novamente, visão empreendedora, próxima do grande público e um objetivo simples: levar o vinho e o conhecimento para todos. Du même endroit. I can hear you, Jerry, but I get nothing on the night. Ok.
Bengali, she wakes up. She makes sad choice in Hanoi, Natal, Ramallah. In Tangier, she takes a breath, lifts up her voice. In Lahore, La Paz, Kampala, though she's half a world away, something in me wants to say. She reaches out, then teaches others how to. In Jaipur she gives her name. She lives without shame. In Manila, Salt Tambu. Though we're different as can be, we're connected, she with me. Você ouviu One Woman, uma canção para a ONU Mulheres, música de 2013 lançada pela ONU no Dia Internacional da Mulher, uma celebração musical das mulheres com 25 artistas de 20 países de todo o mundo. O Brasil é representado pela cantora Bebel Gilberto. A canção faz um apelo para um futuro com mais igualdade e celebra atos de coragem e determinação de mulheres comuns que, diariamente, fazem contribuições extraordinárias a seus países e comunidades. A letra é inspirada em histórias de mulheres que a ONU Mulheres tem apoiado em todo o mundo. Nesse ano de 2021, aconteceu o maior encontro da ONU sobre os direitos das mulheres, que apela para o aumento da liderança na vida pública, o Fórum de Igualdade de Geração de 2021. Aquilo sobre o empoderamento é essa palavra que eu, sua locutora Andréa,
Leio como uma palavra forte para quebrar essas barreiras criadas há 2000 anos lá pela sociedade greco-romana. Por que não valorizarmos nosso princípio, não é? Como na antiguidade? Mas 2000 anos são muitos anos, muita cultura impregnada. Nesse contexto, a ONU descreveu 7 princípios do empoderamento das mulheres. E são eles: primeiro princípio, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. 2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. 3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. 4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. 5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. 6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. 7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame, so bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say, oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds
just a girl, but she's on fire. E assim a história da civilização vai construindo, esquecendo e revivendo antigas e novas lutas. Nada é novo. O que fomos não somos mais. Se conhecermos, podemos ser novamente.